Fala, gurizada, tudo certo? Eu me chamo de Dom, esse é meu primo Oscar, nós somos aqui do canal Grenal dos Primos, né, e costumamos fazer as pós-jogos aí da dupla Grenal, e tivemos nessa rodada Inter e Bragantino, Bragantino e Inter, foi na casa do adversário, uma vitória de 3-1, né, do Colorado, e tivemos também agora a derrota do Grêmio, né, na arena cheia, dessa vez, diga-se de passagem, para o Sport, né, de 1-0. E aí, Oscar, como é que tu tá? Viu o jogo, os jogos, né? O que tu tem aí para nos falar sobre? Eu tenho pra falar que o Mano Menezes aí, fique Mano Menezes. Como é que é aquela musiquinha da torcida do Grêmio ainda? E vamos, Menezes, como é que é? Mano Menezes. E dá-lhe, Mano Menezes. Não é assim? Como é que é? Tu que é da época Essa dos aí, né? tchecos da vida, do. Como é que é? Do outro lá, do. Tinha o tcheco e quem mais que tu gostava na época? Fala aí dos jogadores da Ah, época. a da época do Tcheco, É, da Libertadores, tinha o atacante lá que eu gostava, que nunca fazia nenhum gol, era o Tuta. esse aí. Esse Esse aí, era o centroavante rapaz. contra o Boca, né? Esse mesmo. 2007. Como é que tinha um lema também, tuta, não sei o que, como é que era? Tinha uma coisa assim, eu Ah, acho, eu lembro agora. que o jogador tinha as musiquinhas. É, Aham. tinha coisa assim. Cara, na verdade nós vamos começar a falar do Grêmio aí, que tá mais fresco na memória, acabou de acabar o jogo aí na arena, né? Um público razoável para um dia dos pais, eu acho que a expectativa tava lá no topo, né? Mesmo com esse time horrível aí Não, isso também do serve Grêmio. para falar da questão do horário. O pessoal reclama, ai, aí dá o jogo do Inter lá com 10 mil, ai, não foi ninguém porque era domingo 8h30. Tá aí, o domingo 8h30, o Grêmio atrás do Inter e botou quase 40 mil. Ô Didon, dia dos pais, cara. Pelo amor de Deus. Contra o esporte, era a vitória certa. Os caras que for. Eu sou capaz de dizer pra ti que os torcedores na arena ficaram mais puto de perder o jogo porque era dia dos pais, que provavelmente tinha um monte de pai e filho lá, e a vitória era certa porque era o esporte que não ganha, não ganhou o primeiro jogo hoje no Campeonato Brasileiro, do que necessariamente com o time, porque o time todo mundo sabe que tá ruim. Mas eu acho que a turma ficou mais puta de perder o jogo, de se dispor aí no domingo à noite, 8h30 da noite, com o pai para ver o jogo. Porra, hoje eu vou ver o meu time ganhar com o meu pai aqui, velho. Vou fechar com chave de ouro o fim de semana. Porcaria nenhuma. Eu sei como é esse sentimento aí, porque na época do Guerreiro, faz uns 4 anos já. Eu e o pai fomos ver. Eu, o pai e a mãe fomos ver Inter e Corinthians no Beira Rio. E deu 1-1 ou 0-0. Não, foi 0-0, eu acho. Foi empate. E o Guerreiro perdeu uma gol na cara do gol. Assim. Eu digo, porra, tô aqui com o pai e com a mãe, dia dos pais, e não deu vitória, tá ligado? Mas tu acha que se não fosse dia dos pais, ou se não fosse um jogo fácil, ia encher de ir na arena? Claro que Cara, não, cara. eu acho que tem também o dedo lá do Marcelo Marques, né? Que ele parece que já tá Não, mais, e mais outra, baixo os né? E preços também, outra. né? Outra, é a única competição. O Grêmio só vai jogar brasileiro. O Grêmio não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, não tem nada pra jogar. É ir lá pra ver isso ou ver nada. Sim, mas é Entendeu? que não tem, mas é que igual não é um jogo nem um pouco, vamos dizer, decisivo, né? Tipo assim, estamos na metade do campeonato, um campeonato que o Grêmio não tem perspectiva nenhuma de nem G4, nem Libertadores, assim, né? Não, No mas máximo acontecer um é porque tu milagre aí. fez a correlação ali com a situação do Inter em alguns jogos que dá baixo do público. Mas, pô, aquele dia lá tava uma chuva, um frio. O jogo do Fluminense para acontecer, era óbvio que é situação diferente. Não tem como tu comparar. Agora, meu Deus, né? Agora falando do jogo, um banho de bola, né, cara, do esporte, meu Deus do céu. Eu só via o esporte roubando bola toda hora. Ou o Grêmio perdia a bola ou o esporte roubava a bola. E olha, eu vou te falar, era pra ter. O placar certo desse jogo era uns 3-1 pro esporte. O Grêmio tinha que ter feito um gol, perdeu ali umas duas chances, mas o esporte perdeu umas quatro chances claras. Assim. A bola cruzada na área, assim, a rasteira que não entrou, um chute que passou lambendo a trave também rasteiro. Tem um rapazinho lá com os dread na cabeça, assim, que ele perdeu uns três lances. Eu não sei se tu viu ali um cara que caía pela esquerda no esporte ali, eu não sei os nomes dos caras.
E o Lucas Lima também deitou e rolou nesse jogo. E o Lucas Lima tá longe de ser um jogador bom. Mas conta aí, fala aí o que tu achou desse Não, jogo é aí. assim, ó, o Mano Menezes, hoje esse jogo serviu para isso, para dizer que Ah, não não tem serve mais clima, mais, né? não tem. E assim, eu nem sei como é que tá agora, tá rolando aí os pós-jogos aí, né, entrevistas e tal, não sei se tem chance de cair. Cara, meu, eu tava ouvindo o Bagé, cara. Aí o Diogo Rossi veio e falou assim: vocês não vão acreditar na informação. Provavelmente não vai cair o Mano hoje, ou não vai ter nenhuma movimentação nesse sentido, porque o presidente Alberto Guerra, no meio do jogo, saiu para pegar um voo pro Rio de Janeiro, porque vai ter uma reunião da CBF do sei lá o que lá, cara. O que tem um presidente de um clube sair no meio do jogo? O cara pode pegar o avião que quiser amanhã de manhã. Ele não mora em Campina das Missões, entendeu? Ele mora em Porto Alegre, é só pegar o voo. Abraço aí, ó, aproveitando para esse abraço aí, campeão das missões, deixa o like É, é, e se inscreve aí. é, mais precisamente na linha Nick na seção F. Um abraço pra turma aí. Exatamente. E deixa comentário aí, o que acham do Mano Menezes. Não, mas Não, assim, cara, mas não, assim, e até o próprio provavelmente, time, não, o provavelmente próprio não time do vai ter esporte, cara, movimento, olhando ali, cara. meu, assim, ó, não, assim, ó, olhando ali, cara, tirando o Lucas Lima, tu conhecia algum outro jogador? Era só umas nabas, assim, que eu nunca vi falar. Derek disso, Mateuzinho daquilo. Meu Deus, cara, mas onde é que o Grêmio perde com um time de Série B? Eu acho que se o Sport tivesse na Série B, eu acho que nem ia subir. Não, eu Tão tava ouvindo ruim. no canal do Farid também que ele falou que o esporte já tá fazendo projeção orçamentária para o ano que vem, na Não, Série sim, eles B, vão cair, entendeu? certo que vão cair, né? Tipo assim, eles não têm nenhuma expectativa de reverter o quadro que eles estão agora, entendeu? E vieram aqui e jogaram bola, bicho, sabe? Mas parece que os jogadores deles lá andaram sofrendo ameaça lá também, não sei o que, mas isso aí é normal do futebol, né? Não deveria Sim. ser, mas é. Tá, então a informação quente, então que mano, hashtag mano fica, é isso? Oficial, não tem chance Pelo no ano que menos vem. por hoje, pelo menos por hoje eu acredito que sim, porque uma saída do Mano hoje, ou ele pede demissão, o que não é característico dele, não é característico do Mano pedir demissão, ou vem uma ordem lá do presidente lá no Rio de Janeiro agora pro diretor de futebol comunicar uma decisão dessa, mas também não é o perfil desse Alberto Guerra aí, sabe? Para ele demitir alguém tem que ser algo muito, muito, muito forte. E o Mano, querendo ou não, ele tem um nome dentro do Grêmio, né? Já pensou o cara demitir o cara é, por meio de recado? É foda, né? Entendeu? E mas Tá, mas. daí se deixar aquela tua história lá de, não vamos demitir, porque daí quem vem no lugar, então vai ficar aí por mais até o final da temporada, perdendo todos os jogos. Não, mas essa o meu pensamento caso a caso, né, cara? Não adianta, tu não vai aplicar uma regra geral para todo mundo. Ah, se botar o Celso Rotti lá e ele não render, fica o Celso Rotti porque ele é o meu treinador. Não, não é. Agora, o que eu não vi ainda é razão suficiente para tirar o Roger do Inter. Eu ainda não vi razão E suficiente. aproveitando aí, falando do Inter aí, o que tu achou da derrota maravilhosa aí do Bragantino? Não, então, cara, Como é que foi o jogo ontem? eu não esperava. O Bragantino ainda está nas cabeças, apesar de já estar tá aí numa queda faz um bom tempo. Acho que ainda antes do Mundial, inclusive, eles já estavam dando umas pipocadas aí. É, cara, o Roger é, colocou um time, o famoso misto quente, né? Não jogou Aguirre pela lateral direita, não jogou Vitão, mas jogou Alan Patrick, jogou o Ricardo Matias no lugar do Borrell do Valência, pode escolher o que quiser. O cara meteu duas caixas, aí tu vai dizer o quê? Mas agora estreou em definitivo aí o Alan Rodrigues pelo meio ali, que é um cara bom pra caramba. Eu não sei se tu já viu ele jogar. Esse Uhum, cara é olha, bom. bom e ele pode jogar na Libertadores, então certamente ele vai ser um diferencial.
nesse jogo contra o Falando Flamengo. em Libertadores, aí agora o Roger não vai se obrigar a escalar o Ricardo Matias desse ou vai deixar lá os Valência e Borré da vida? Cara, o Roger falou, acho que por quase 10 minutos na coletiva só sobre o Ricardo Matias. Porque os repórteres, dois gols, o cara meter dois gols, a pauta tinha que ser essa, entendeu? E aí ele estava explicando que o Ricardo Matias ele é muito jovem, tem um condicionamento físico que depende de uma consolidação, porque senão ele vai estourar. Se ele, por exemplo, se ele não treinar, o que o Roger falou é assim, ó, ele não estava treinando com a mesma intensidade com que ele jogava. Aí ele estava tipo assim preocupado com isso e tanto que o Ricardo Matias realmente ficou um tempo afastado por lesão. Aí aquilo ali que me fez acender uma luz assim. E o Ricardo Matias, ele também tinha umas questões meio disciplinares assim que estava sendo difícil do Roger manejar. Tipo assim, ele até usou uma expressão assim que os caras usam muito em Porto Alegre, ô negão, ô não sei o que, tipo assim, é, ele viu o Ricardo Matias jogando na base ou treinando e no meio da área levantando o dedo pedindo bola. Ele falou: Ô negão, nem na Varsa mais se pede bola levantando o dedo. Tu tens que fazer uma movimentação que o cara que tá com a bola, que o cara que vai te pifar, ele entenda que tu tá pedindo a bola. Não mais por gesto, nem mais por aquilo, mas por movimentação. Então, assim, o Roger ele foi bastante explicativo e elucidativo na coletiva. Mas, pô, cara, ainda assim, irregularidade de treino, questão física não é suficiente para justificar colocar o cara só aos 15 minutos, faltando 15 minutos para acabar o jogo e mandar ele resolver o troço, entendeu? Ali contra o Fluminense, ele e o Valência, se não me engano, entraram até um pouco antes, aos 20 minutos mais ou menos, mas não é suficiente. É o que eu sempre falo pro meu pai aqui. Eu prefiro que os melhores joguem o primeiro tempo e construam resultado. Não deu, aí tu vai pra alternativa de novo. Porque, cara, é muito mais difícil tu levar um revés no primeiro tempo e você ter que correr atrás depois. Entendeu? Mas resumo, jogo bom, foi uma vitória importante fora de casa. O Bragantino não é um time ruim, é um time qualificado. O Inter demonstrou aí melhores soluções de combinação, um time também com mais vontade, querendo mais jogo. A defesa não sofreu tanto porque dava para ver que a concentração estava mais alta, que o ímpeto estava mais alto. Eu acho que tem um pouco também do fato de que dentre os titulares desse jogo, 3 ou 4 não eram titulares antes, eram novos. O Alan Benítez, lateral direito, jogou no lugar do lateral que eu sempre esqueço o nome lá. A segunda estreia, por assim dizer, do Ronan Rodrigues. O próprio Ricardo Matias. O Wesley pela esquerda, quase que eu ia esquecendo de falar. O Wesley jogou desde o primeiro minuto pela esquerda e foi bem de novo, do jeito que ele era no ano passado lá. É que aí, assim, o pai fica falando aqui, por exemplo, eu falo do pai porque eu tô vendo o jogo com ele todo dia. Porra, mas o Wesley tem que jogar pela esquerda, tem que jogar pela esquerda. Pai, não dá pra jogar ele e o Carboneiro junto pela esquerda. O Wesley só é jogado deslocado pela direita porque o Carboneiro só joga pela esquerda e os dois não vai dar certo desse mesmo jeito. Aí o Roger veio na coletiva e disse assim, pá, beleza, é que o Wesley ele rende melhor na esquerda porque ele arrisca mais quando ele está na esquerda. Mas os números dele pela direita são parecidos. Ah, para, isso aí tu não vai me passar esse cachorro, né, cara? Ou então tu diz pra ele assim, não, cara, então tu busque uma confiança pela direita, com a mesma que tu tem pela esquerda. Senão não vai ter efetividade, não adianta ter os mesmos números jogando pela direita, mas não se traduzir em chance clara, não se traduzir em gol. Tem que pegar onde foi o auge dele. O auge dele foi no Cruzeiro, lá, quando ele jogou bem, eu acho que pouco tempo, mas jogou bem, e no Inter, no ano passado, e onde é que ele jogava, né? Não inventar roda depois, até porque ele não é guri, né? Já tem quase. É tipo que nem o Neymar, né? Que tem 30, quase 40, é o menino Ney. O Wesley é a mesma coisa, assim, o pessoal, é jovem. Não, já deve ter uns 26, 27, então não tem como alterar uma característica, né, do jogador já com essa Mas idade. é que é o que eu acabei de falar. O problema é que ele não tem como jogar o Bernabé, ele e o Carboneiro pela esquerda, entendeu? Só que agora
por uma ordem do destino, uma coisa do destino, o Carboneiro lesionou a virilha. Então ele vai ficar aí umas 3 semanas fora. E o Carboneiro, eu acredito que o Wesley vai continuar pela esquerda, entendeu? Agora, principalmente nos confrontos contra o Flamengo. Então, foi uma coisa que deu certo contra o Bragantino. Eu espero que assim continue. E, cara, independente do que tudo que o Roger falou na coletiva, que continue o Ricardo Matias, cara. O Borré, eu não sei se tu viu. O Borré entrou no jogo no segundo tempo. Não sei quem cruzou uma bola pra ele, afeição na cabeça na marca do pênalti. Ele não precisou pular. Ele cabeceou na lua, cara. Então, assim, não tem condição, sabe? Ele faz dessas, né? O cara pode ser esforçado, pode vir buscar a bola lá na zaga, eu não quero saber. Eu quero alguém que eu quero o atacante que põe a bola pra dentro. Eu não quero que o atacante seja valorizado porque vem buscar a bola na zaga. Ah, toma banho. Ei, Mas mas me diz aí, quem é que tu quer de treinador se caiu, mano? Agora, assim, nas condições que tem agora. o Renato Gaúcho. Ah, não vem, cara. Para. Não Ué, vem. só vale falar que técnico que não tem time? Pelo que a Não, gente mas falou, né? Que não, o, eu tô falando de algo que seja palpável, algo que seja. Até porque assim, ó, o Grêmio não vai poder ficar enrolando muito para escolher treinador. Não vai poder ficar em mas negociação. quem que dá para escolher, então? Não, é o que eu tô te perguntando. Fora do Não tem Renato. que. Esquece, tira o Renato de campo. Cara, sei lá, dá para o Vojvoda, por exemplo, seria uma aposta Tu boa acha que ele também. aceita? Não sei, depende das propostas, né? Mas o Mano tá ganhando quase 1 milhão. Então, quem paga 1 milhão, paga um pouco mais, um pouco menos, enfim. Imagina um salário desse aí para um técnico. Tu acha que o Mano é capaz de pedir demissão? Acho que isso aí não, até por causa do histórico dele que tu falou, né? Acho que Cara, ele vai tentar e tal. Ou ó, inverte, põe o Filipão, ó. Põe o ele de Mano já assistente ganhou, o Filipão. Mano já ganhou mais ou menos uns 5 anos de trabalho, de salário, só em rescisão, cara. Sim, sim. Meu Deus do Às vezes céu. o cara faz até de propósito isso aí, né? Tá Pra tu comemorando ali ver por como é dentro. que tá o nível do mercado. O mercado tá uma bosta, cara. Porque os caras olham, o time grande que tá sem técnico, ele olha pro Mano e fala assim, cara, pelo menos esse cara aqui. Duas coisas que sempre falo do Mano: montam bem a defesa e é um cara cascudo, um cara que vai saber lidar com os caras. Onde é que o Mano tá montando bem a defesa no Grêmio? Me diz. Isso aí, mas é isso aí, cara. Tem que fazer, tem que tirar, entendeu? É isso que eu digo. O técnico tá ruim, não tá rendendo o time, tu, nitidamente por causa do técnico, tira ele. Põe nem que seja lá o interino, pra ver o que acontece quando vê já efetiva ali, né? Se Hoje eu não tem escutei nenhuma uma, opção assim desse jeito. hoje eu escutei uma frase do Bagé que eu parei para pensar assim agora no final do jogo. Ah, porque, e eu concordo com ele. Cara, um time não cai porque ele troca 5, 6 vezes treinador no ano. Um time cai porque o time é ruim. E por que se troca tanto de treinador? Porque tu não pode rescindir com 30 pernas de pau. Entendeu? Tu não Sim. consegue reformular um elenco dentro do ano. Então tu troca o treinador para ver se o treinador dá um jeito de fazer aqueles caras não deixar o clube cair. Entendeu? E é verdade isso. Só que lá em 2000 o problema é assim, né? Lá em 2023, quando o Grêmio caiu ali 21, sei lá, agora da 21. última vez, passou muito casca grossa no Grêmio. Passou o Renato, passou o Filipão. Me ajuda aí. Quem é que mais passou no Grêmio? E o último foi o Mancini, o Hexa. Mas aí já era finaleira. Mas assim, começou com o Renato, passou pelo Filipão, tá ligado? Acho que teve mais um no meio ainda. Acho Quem que não. que era? Acho que tinha mais um no meio ainda. Mas assim, não foi gente fraca que passou ali naquele ano também, entendeu? Mas caiu. Eu até tô surpreso, assim, hoje o Farid tava Tinha o puto. Thiago Nunes. Isso, o Thiago Aquele lá que Nunes. era do O Thiago Atlético lá. Nunes estava em alta. O Thiago Nunes era o bambambam bam, bam da época. Meu, o Thiago Nunes era o queridinho dos treinadores na época. Olha só quanta gente passou. E aí hoje até me surpreendi, porque o Farid estava falando lá que era o maior vexame da história do Grêmio hoje.
E ele falou, e não só ele falou, o Bagé já falou isso também, que esse time de hoje ele é pior do que o time que caiu em 2021. Tipo, porra. Mas então só não vai cair então porque tem outros times ruins atrás. Agora sim, o Santos ganhou fora hoje de virada do Cruzeiro no Mineirão, socado de gente. E não sei ali o Juventude se vai conseguir se recuperar, mas o Vitória também já deu uma pulada para fora da zona. Então assim, se o Grêmio não abrir o olho, olha que permanece a Eu fico perigo. pensando, o Grêmio, desse jeito que tá jogando, ainda não tá no Z4, tanto que não vai cair, É, né? Tipo, o mas Grêmio não, tá em não, 15º, né? não Então, por ele, mas pelos outros, né? significa que tem 5 atrás ainda. É, 2021 o Grêmio passou 37 rodadas na zona e só não passou a primeira rodada por causa de ordem alfabética, se eu não me engano. Critério ali. Então aquele ano lá o Grêmio nunca saiu fora. Mas então, é isso. A gente vai ter o jogo do Inter no meio da semana. Espero que volte vivo. E, cara, eu não sei se não dá pra fazer o crime, sabe? Fazer o crime no seguinte sentido: solução mágica. Não. Eu acredito que com base ali no Alan Rodrigues, num time um pouco mais concentrado, o próprio Ricardo Matias ali. Cara, o Ricardo Matias, a habilidade dele em antecipar a jogada para fazer o gol é incrível, cara. Ele antecipa o zagueiro, ele antecipa o lance, ele ataca a bola. Sabe o negócio de atacar a bola? O Borré sempre chega atrasado, o Valência nem vai. O Ricardo Matias ele ataca a bola, ele consegue, ele faz uns gols espírita assim, cara, de camisa 9 mesmo, do cara que sabe o movimento que tá fazendo, tá ligado? Então, assim, é, tem uma pontinha de esperança aí pra quarta-feira, depois de Não, tudo isso aí. chance tem, né? Mas são baixas. Mas eu digo de construir um resultadinho lá. Mas, de novo, é o que eu falei. Copa do Brasil não significa nada disso. O Atlético, como é que é? O São Paulo, acho que quem foi? São Paulo? Não. Não, alguém ganhou do Flamengo fora e o Flamengo. Foi o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro Atlético acho que Mineiro, ganhou. Copa do Brasil daí. Ganhou no Maracanã e perdeu em casa. Foi pros pênaltis, né? É. Ganhou, eles Foi ganharam no 1x0 no Mineirão. Maracanã e 1x0 ali, né? Se não me engano foi É, isso. isso. E aí foi pros pênaltis, caíram fora. Então, Mas daí a gente traz aí os pós-jogo aí do meio de semana, entre eu acho que Flamengo e Inter. E aí nos vemos na próxima. fechou então. Se inscreva aí, gurizada. Coloca um comentário aí. Dá o like. E até quarta-feira aí, rapaziada. Um abraço. Valeu, Gidon. Valeu, Oscar. Valeu, gurizada. Até a próxima aí. Um abraço.